Olá, nós hoje vamos falar das letras silenciosas, conhecidas como Silent Letters. As letras silenciosas, conhecidas como Silent Letters, são letras que nós não pronunciamos nas palavras. Por exemplo, temos palavras com a combinação MB. Nos casos em que encontramos palavras com a combinação MB, nós não pronunciamos o B. Por exemplo, a primeira palavra é pronunciada como climb, 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 climb. E a segunda como bomb, 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 bomb. E a terceira como tomb, 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 tomb. E a quarta como comb, 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 comb. A primeira palavra é traduzida como subir, a segunda como bomba, a terceira como túmulo, a quarta como pente ou pentear. Agora nós vamos prosseguir para as palavras com a combinação KN. Nos casos em que temos palavras com a combinação KN, nós não pronunciamos o K, é o que eu quis dizer. A primeira palavra é pronunciada como know, a segunda como knowledge, a terceira como night, a quarta como knock. A primeira é traduzida como conhecer, a segunda como conhecimento, a terceira como cavalheiro e a quarta como bater. Nos casos em que temos a combinação PS, nós não pronunciamos o P. Por exemplo, pseudo, psychology, psycho, psalm. A primeira palavra é traduzida como errado, a segunda como psicologia, a terceira como psicopata e a quarta como salmos. Palavras com a combinação ST. Nos casos em que temos a combinação ST, nós não pronunciamos o T. Então, a primeira frase seria castle, 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 castle. A segunda, nestle, 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 nestle. E a terceira, hustle, 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 hustle. A primeira é traduzida como castelo, a segunda como é uma marca e a terceira significa apressar. Palavras com a combinação GN. Nos casos em que encontramos a combinação GN, nós não pronunciamos o H. Por exemplo, ghost, ghetto, spaghetti. Então, em todos esses casos, nós não pronunciamos o H. Então, o ghost é traduzido como fantasma, o ghetto, traduzido como gueto, o espaguete é traduzido como espaguete, a mesma espaguete que nós temos como massa. Para este caso, nós temos algumas exceções, que nem os termos caught, fought, high, thought. Então, essas são algumas das exceções para a combinação GN. Palavras com a combinação WH. Para este caso, nós não pronunciamos o H. Por exemplo, what, where, was, which. A primeira palavra é traduzida como o que, a segunda, onde, was, cujo, which, que. Palavras com a combinação SC. Para este caso, nós não pronunciamos o S. A primeira palavra é pronunciada como seen, a segunda, science, a terceira,
scent, a quarta scenario. A primeira é traduzida como cena, a segunda como ciência, a terceira como perfume e a quarta como cenário. Para os casos em que temos palavras com a combinação GN, nós não pronunciamos o G. Por exemplo, design, align e assign. Design, desenhar ou projetar. Align, alinhar. Assign, atribuir. Palavras com E no final. Para os casos em que temos palavras com E no final, nós não pronunciamos o E. Então, a primeira palavra é pronunciada como like, a segunda como cake, a terceira como fame. Fame. A primeira é traduzida como gostar, a segunda como bolo e a terceira como fama. Palavras com a combinação BT. Para este caso, nós não pronunciamos o B. Por exemplo, doubt, doubt. A segunda, subtle, subtle, subtle. E a terceira, that, that. A primeira é traduzida como dúvida, a segunda como sutil e a terceira como dívida. Palavras com a combinação CALLY. Para esta combinação, nós não pronunciamos o A. Neste caso, a primeira palavra é pronunciada como physically, 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 physically. A segunda como logically, 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 logically. A terceira como musically, 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 musically. A última como critically, 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 critically. A primeira é traduzida como fisicalmente, a segunda como logicalmente, a terceira musicalmente e a quarta criticalmente. Palavras com a combinação DG. Para esta combinação, nós não pronunciamos o D. Por exemplo, a primeira palavra é pronunciada como edge, 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 edge. A segunda como badge, 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 badge. A terceira como wedge, wedge, wedge. Então, em todas essas palavras nós não pronunciamos o D. A primeira é traduzida como aresta, a segunda é traduzida como distintivo, a terceira é traduzida como fatia. Palavras com a combinação ND. Para o caso das palavras com a combinação ND, esta regra somente se aplica ao inglês americano. Por exemplo, handsome. Neste caso, o D não é pronunciado. Handsome. Outro exemplo que temos, handshake. Handshake. Outro exemplo que temos, sandwich. 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 A primeira palavra é traduzida como bonito, a segunda como apertar da mão, abano da mão, quer dizer, a terceira como sanduíche. Palavras com a combinação AL ou UL. Nestes casos, quando nós temos essas combinações, nós não pronunciamos o L. Por exemplo, come, 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 come. A seguir, should, should, should. E a seguir, could, 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 could. E a seguir, walk, 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 walk. A primeira é traduzida como calma, a segunda, deve,
A terceira, deveria, ou poderia, quer dizer. E a última, andar. Palavras com a combinação IS. Nos casos em que temos a combinação IS, nós não pronunciamos o S. Por exemplo, island, 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 island. Outro exemplo que temos, debris, 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 debris. Outro exemplo que temos, aisle, 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 aisle. E outro exemplo que temos, aisle, aisle, aisle. A primeira palavra ela é traduzida como ilha, a segunda como destroços, a terceira como pequena ilha e a última como corredor. Palavras com a combinação GU. Nos casos em que temos palavras com combinação GU, nós não pronunciamos o U. Por exemplo, guard, 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 guard. A segunda nós pronunciamos como guilt, 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 guilt. E a última como gas, 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 gas. A primeira é traduzida como guarda ou guardar, a segunda como culpado e a última como adivinhar. Palavras com a combinação CH. Para este caso, nós não pronunciamos o H. Por exemplo, scheme, 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 scheme. A segunda, school, 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 school. A terceira, mechanic, 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 mechanic. A terceira, quer dizer, a última, technique, 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 technique. Nós temos algumas exceções como teacher, hatching, beach, stretch e watch. A primeira frase é traduzida, quer dizer, a primeira palavra é traduzida como esquema, a segunda como escola, a terceira como mecânico e a última como técnica. No caso das exceções, teacher, professor, hatching, preenchimento, beach, praia, stretch, esticar, watch, assistir. Palavras que começam com H. Nos casos em que temos palavras que começam com H, nós não pronunciamos o H. Por exemplo, honest, honor, hour, am. Nós temos algumas exceções como house, home, hat e hot, hot ou hot. O honest é traduzido como honesto, o honor traduzido como honra, o hour traduzido como hora, o am traduzido como presunto. No caso das exceções, house, casa, home, lar, hat, chapéu, hot ou hot, como quente. É tudo por hoje e é de salientar que essas regras possuem exceções, mas na maioria dos casos essas regras se aplicam. Então é tudo por hoje, espero que partilhem os vossos comentários relacionados à aula e é tudo por hoje.